Vamos direto ao ponto. Existe uma obsessão quase invisível na nossa sociedade moderna. É aquela busca constante e honestamente exaustiva por um momento perfeito que, adivinha, nunca chega. A gente passa boa parte da vida sentado na sala de espera do destino, acreditando que um dia, num passe de mágica, um sentimento de clareza absoluta e de prontidão vai tomar conta da gente. Mas a verdade dura e fascinante que vamos explorar na nossa análise de hoje é a seguinte: essa espera constante faz com que a gente perca as partes mais incríveis e transformadoras da vida. É uma armadilha psicológica gigante. Tem uma frase que resume isso perfeitamente. Se esperarmos pelo sentimento de estar pronto, esperaremos para sempre. E pior ainda, perderemos o melhor do que está bem na nossa frente. É muito louco como todos nós compartilhamos dessa mesma experiência, né? Aquela tendência enorme de adiar as maiores decisões da vida. Pensa nas grandes transições. Assumir um novo amor, assinar os papéis de uma casa, ou até se permitir viver o luto depois de uma grande perda. A sociedade ensinou a gente a buscar uma autorização interna, uma sensação de 100% de segurança. Só que a verdadeira coragem nunca foi não ter medo. A coragem é agir mesmo sem ter garantia nenhuma. E é exatamente daí que tiramos a base para o nosso mergulho de hoje. Esses conceitos vêm direto deste livro excelente, 101 Ensaios que Mudarão Sua Forma de Pensar, da Brianna Wiest. Esse texto tem um poder absurdo de quebrar aqueles comportamentos subconscientes que mantêm as pessoas presas em ciclos de autossabotagem. Ele meio que obriga a gente a encarar as desculpas que contamos todos os dias só para evitar o desconforto de crescer. Parte 1. A ilusão da preparação. Desconstruindo a monocultura de estar pronto. É crucial entender que viver esperando o momento ideal não é só um traço de personalidade, mas um sistema de crenças. Olha só, existe uma diferença gritante entre a nossa expectativa e como a vida realmente funciona. O mito diz que a gente não deve dar o passo até ter certeza absoluta. A realidade, que a autora aponta tão bem, é que as coisas mais vitais, um grande amor, uma mudança brusca de carreira, a chegada de um filho, quase nunca batem na porta quando a gente se sente totalmente preparado. A ideia de que podemos prever e nos blindar contra essas coisas é, na verdade, só um mecanismo de defesa, um escudo imaginário. O que nos leva à parte 2, o abismo entre saber e fazer, onde o sofrimento prospera. Esse conceito psicológico é tão perigoso quanto revelador. Existe um abismo escuro entre o momento em que a gente toma consciência de uma verdade e o momento em que a gente realmente faz algo a respeito. Os nossos instintos gritam que é hora de sair de uma relação ou mudar de rumo, mas a gente ignora. A grande questão é, por que hesitamos tanto? Os motivos subconscientes são fascinantes. O texto detalha que isso é pura esquiva. A gente evita agir para não ser vulnerável. E tem mais, carregamos uma crença falsa de que precisamos sofrer muito para merecer algo bom. Junta isso com o medo paralisante do desconhecido e um vício cultural absurdo em procrastinar. Quem nunca decidiu arrumar a casa inteira só para não enviar aquele e-mail difícil, não é? Não agir dá uma falsa sensação de segurança. Mas aqui está a dura realidade. O intervalo entre saber o que precisa ser feito e realmente fazer é exatamente o espaço onde o sofrimento prospera. Adiar não evita a dor de jeito nenhum, só cria um estado de indecisão exaustivo. A gente fica no ar, questionando tudo, vou ou não vou. Isso não protege ninguém, apenas prolonga o sofrimento e cria um muro gigante entre o presente e o nosso potencial. Parte 3. Redefinindo o medo e o desconforto, mudando o paradigma. É aqui que precisamos dar uma guinada drástica na nossa perspectiva. Vamos lá. Se esperar estar pronto é uma ilusão, então o que o medo está realmente tentando nos dizer? Essa é uma questão muito interessante. Desde a infância, nosso instinto é tratar a apreensão como um sinal vermelho, um aviso claro de que estamos no caminho errado. Mas, e se a gente estiver lendo o mapa de cabeça para baixo? E se esse frio na barriga for exatamente o oposto do que a gente acha que é? Pensa assim, num contexto de grandes decisões, o medo não é um sinal de que a gente precisa fugir. Muito pelo contrário, a emoção mais conectada ao medo é o interesse. Quando a gente considera fazer algo que realmente ama ou se envolve de verdade, vem uma onda gigantesca de medo. Sabe por quê? Porque exige vulnerabilidade. A ausência de medo, aquela indiferença total, isso sim mostra que o caminho está errado. Sentir medo significa que a coisa importa de verdade. É fundamental entender essa dinâmica. A inércia é literalmente o combustível do medo. Quando a gente fica parado, só imaginando os piores cenários possíveis, a nossa mente amplifica a ansiedade. A resistência cresce no vazio da evitação.
tentar pensar exaustivamente em cada detalhe, tentando vencer o medo antes da linha de chegada é completamente inútil. Ninguém vence o medo pensando demais. Parte 4. A ação precede o sentimento, criando impulso. Felizmente, o texto não fica só no diagnóstico, ele traz a solução prática. A resposta para atravessar aquele abismo não é mágica, é ação. Precisamos parar de tentar pensar até chegar à atitude e começar a agir para chegar a uma nova forma de pensar. O passo 1 é bem simples. Aceite que o medo vai estar lá e tá tudo bem. O passo 2 é o verdadeiro antídoto. Faça uma coisinha hoje. Dê um pequeno passo, por mais minúsculo que seja. E o passo 3 é o resultado natural disso. O impulso ganha vida. Agir acalma a mente de um jeito que ficar só refletindo nunca vai conseguir. É fantástico como a autora resgata a sabedoria estoica para solidificar essa ideia. Marco Aurélio dizia: o impedimento à ação avança a ação. O que fica no caminho torna-se o caminho. Esse pensamento clássico ensina que o problema não é um muro bloqueando o sucesso. Ele é o próprio motor do sucesso. Quando um obstáculo aparece e força a gente a agir, essa própria ação nos obriga a pensar diferente e a crescer. O desconforto inicial pavimenta a estrada para a vida que a gente sempre quis. Então, para amarrar tudo que vimos hoje, a verdade inegável é que tentar driblar a dor ou esperar o medo sumir por completo antes de agir é uma ilusão que custa anos preciosos de vida. A coragem de verdade nasce no momento exato em que a gente dá aquele passo no escuro, aceitando o desconforto como parte da jornada. Diante disso tudo, fica uma provocação para a gente refletir. Qual é aquela atitude vital que continua sendo adiada simplesmente pela falsa crença de que amanhã o sentimento de estar totalmente preparado vai finalmente aparecer?